Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito de circuitos trifásicos, tá? Então vamos fazer um estudo aí rapidinho aí, né, referente aos circuitos trifásicos para que a gente consiga entender aí mais para frente os conteúdos referente à parte de instalações elétricas, tá? Então, um resumo aí a respeito dos circuitos trifásicos, né, que é o que nós vamos trabalhar. Eles se tratam, né, de um sistema constituído por 3 senoides defasadas de 120 graus entre elas, né? Então, nós vamos ter aí três fases, né, variando no tempo, e a defasagem entre elas será de 120 graus. Para o nosso sistema, nós vamos considerar circuitos trifásicos equilibrados. Então, nós vamos ter mesmo os valores, né, de tensão e frequência para as 3 fases que nós vamos trabalhar, tá? Então, o que é, né, um sistema trifásico equilibrado? Que é o que nós vamos considerar. É um sistema onde a somatória, né, vetorial aí das correntes, né, a resultante entre elas é igual a zero, tá? E existem, né, algumas ligações básicas aí que a gente utiliza em sistemas trifásicos, né? Então, as principais aí são a ligação em estrela e a ligação em delta, ou também chamado de triângulo. Tá? Então é isso que nós vamos estudar aí, né? As formas de ligação e as diferenças entre elas. Tá? Então alguns conceitos importantes aí, né, referente a circuitos trifásicos. Então nós vamos ter o que nós chamamos de tensão de fase, que o que seria? É a tensão medida entre as bobinas da carga lá no nosso gerador. Tá? Então nós vamos ter aqui, né, aquela tensão que está saindo no gerador, nós vamos chamar de tensão de fase. Nós vamos ter a tensão de linha, que é a tensão que nós vamos medir nos terminais lá do nosso gerador ou da carga, né? Então já está chegando no final lá da minha transmissão. E eu tenho também 2 outros parâmetros: corrente de fase, que é a corrente que vai estar circulando nas bobinas do nosso gerador, e nós vamos ter também a corrente de linha, que vai ser a corrente que vai percorrer os condutores, né, até chegar na nossa carga. Então é a parte de transmissão, tá? O que é, né, a ligação estrela ou triângulo, ou esse símbolo aqui, né, a ligação em estrela? Ela é desta forma aqui. Então nós vamos ter aqui um ponto de conexão em comum entre as 3 bobinas aí, né, do nosso gerador ou da nossa carga, tá? No nosso caso, por enquanto, estamos falando dos geradores, né? E nós vamos ter depois a alimentação aqui que vai ser enviada. Então, as 3 fases estarão aqui, tá bom? Então, aqui nós temos, né, a tensão da fase, que é que nós vamos coletar aqui entre a bobina, né, nos terminais da bobina, e nossa tensão de linha, que vai ser entre dos 2 terminais aqui, que já é a saída do meu circuito aqui, tá? Então, como que funciona o equacionamento, né, para a gente fazer uma relação, né, trigonométrica da ligação estrela com a triângulo, né? Então, nós temos essa relação trigonométrica aqui. Então, nós temos aqui, né, nesse triângulo, nós temos o ângulo de 60 graus. Então, na ligação estrela, nós vamos ter a metade dele aqui. Então, nós vamos ter um ângulo de 30 graus. Aqui, o total, nós temos a nossa tensão de linha, E aqui nós vamos ter a metade dela. Então, a tensão de linha dividida por 2. Então, eu formei esse triângulo aqui, aonde eu vou trabalhar a minha equação. Então, pegando da matemática aí, né, o cosseno do ângulo que eu quero trabalhar, né, ele vai ser o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Então, quem que eu vou querer, né? Quero isolar o meu valor de linha. Então, eu tenho essa relação aqui, né? VL sobre 2 é igual a VF vezes cosseno de 30. Então, tá dividindo, ele passa multiplicando para cá, né? 2 vezes cosseno de 30, eu finalizei a equação, cheguei no valor de raiz de 3. Então, o que acontece, né? A minha tensão de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes maior que a minha tensão da fase. Isso para a ligação em estrela, tá? Então, para calcular a tensão, a gente vai usar essa relação.
E a corrente, né, como que a gente vai analisar? Se a gente analisar o próprio circuito aqui, né, do sistema trifásico, a mesma corrente que vai estar circulando na minha linha é a mesma que vai estar circulando aqui na minha bobina. Então, por definição, né, a nossa corrente de linha vai ser igual à corrente da fase. Tá? Isso para a ligação estrela. Para a ligação em delta ou triângulo, né, então seria esta ligação aqui. Tá? Então nós temos aqui, né, a tensão da fase, a tensão da linha, e aqui eu tenho a minha corrente de linha, né, e eu tenho aqui a minha corrente da fase. Então aqui ó, a gente percebe que a tensão da fase e a tensão da linha vai ser no mesmo ponto que eu vou conectar, né? Então da mesma forma que eu estou medindo aqui entre os terminais aqui do meu gerador, eu posso estar medindo aqui também, ó. Tá? Então a gente já conclui esse primeiro item, que a tensão de linha vai ser igual à tensão da minha fase. Agora vamos analisar a parte da corrente, né? A relação entre a corrente de fase e a corrente de linha. Tá? Então a gente vai trabalhar novamente, né, a ligação aqui, né, a relação trigonométrica. Então eu tenho essa estrutura aqui, né, do triângulo, a ligação em delta, e eu vou trabalhar com a relação em meu delta. Então aqui é a mesma coisa, né? Então ele vai gerar para mim um ângulo de 30 graus, e aqui a minha corrente neste ponto aqui, né, se eu estiver pegando a metade dela, vai ser o que? A corrente de linha dividido por 2. Então o nosso equacionamento ele vai ser o mesmo. Então da matemática eu sei que o cosseno do meu ângulo ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então aqui, né, IL sobre 2 é igual a IF vezes cosseno de 30. Esse aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Cheguei na conclusão de raiz de 3. Portanto, a minha tensão de linha, a minha corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes a corrente da minha fase. Tá? Aí eu tenho um resumo aqui, né, para facilitar um pouco nosso estudo de hoje. Então, para a ligação estrela, tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão da minha fase, e a corrente de linha é igual à corrente de fase. E isso vale para a ligação em estrela. Para a ligação em triângulo, tensão de linha é igual a tensão de fase, e a corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes a corrente da minha fase. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!